A nossa próxima palestrante, a doutora Débora Brasil, advogada, secretária adjunta da Comissão de Direito de Família da ABA Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Igualdade Racial da ABA Rio Grande do Sul, formada pelas faculdades Anhanguera Educacional, especialista em Direito do Trabalho pela Anhanguera Educacional, especialista em Direito Público pela Rede de Ensino LFG, especializando em Direito Sanitário e Direito Previdenciário, atualmente advogada no Escritório Brasil e Trautmann Advogados. O Insta da doutora Débora é @DéboraBrasil.adv. Sigam as redes sociais dela. O tema a ser abordado é o impacto nas vítimas de abuso emocional e sexual. Doutora Débora, passo a palavra, a senhora tem 20 minutos. Boa palestra. Obrigada, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos os colegas, principalmente a todos os palestrantes anteriores, pelas palestras com temas de grande relevância que estão sendo trazidas nesse evento. De suma importância, né? Meu agradecimento a todos os envolvidos pela organização e colaboração para termos esse evento. Quero saudar o Dr. Esdras, que é o nosso grande líder, o Dr. Dárcio, por ser esse amigo tão especial, um amigo que é um grande exemplo dentro da nossa associação, a doutora Vanessa, pelo convite. Sou imensamente grata. E estendo aos demais, cumprimentando a todos que fizeram e que ainda vão fazer parte desse painel, desse evento maravilhoso, e por ter a oportunidade de falar sobre um tema que é muito importante, que eu vi na pandemia. Infelizmente, tivemos um grande número de notícias sobre o aumento da violência na nossa sociedade, né? Muito embora a mulher venha conquistando cada vez mais o seu espaço, com luta e insistência, vem quebrando barreiras e paradigmas, podemos constatar que as sociedades antes eram extremizadas em machismo. E hoje vem aos pouquinhos mudando, né? A mulher vem ganhando cada vez mais espaço, a ponto de termos até mulheres presidindo alguns países. Então, muito embora a mulher venha ganhando destaque em várias profissões, infelizmente, muitas enfrentam ainda, dentro dos seus lares, algum tipo de violência. E dentre alguns tipos de violência, podemos citar o abuso emocional, que decorre principalmente dos ciúmes, da manifestação provocada pela falta de confiança no sentimento, na lealdade do outro. Infelizmente, é apontado como o principal vilão de uma relação, e isso pode causar danos irreparáveis, pois, além de destruir sentimentos, gera desconfiança, cria revoltas e, em casos mais extremos, é responsável pelo grande elevado número de mortes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 35% das mulheres em todo o mundo já tenham sofrido algum tipo de violência, seja ela física, sexual ou emocional, praticada por parceiro íntimo ou violência sexual por não parceiro em algum momento de suas vidas. Ao mesmo tempo, alguns estudos nacionais mostram que até 70% das mulheres já foram vítimas de violência física e ou sexual por parte de parceiro íntimo. A ONU, Organização das Nações Unidas, calcula que todas as mulheres que foram vítimas de homicídio no mundo, quase metade foram mortas pelos parceiros ou algum membro da sua família. Eu trouxe em palestra anterior, e hoje eu vou repetir também, que aqui no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a gente tem o violenciômetro, que é a quantidade de medidas protetivas emitidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, desde 1º de janeiro de 2020.
Então, atualizado para o evento anterior, em 7/10, a gente tinha 102.568 vítimas de violência registradas. E hoje, eu trago os dados que eu conferi ontem, chegamos à marca dos 103.431 casos de violência doméstica. Ou seja, esse é o número de medidas protetivas emitidas pelo Estado. Então, ainda, infelizmente, a gente tem um número elevado, né? E temos que fazer a nossa parte para que isso cesse. Não totalmente, mas que a gente faça a nossa parte para cada vez mais diminuir esse tipo de violência, né? Sendo que a violência intrafamiliar, podemos dizer que é toda a ação ou até mesmo omissão que venha a prejudicar o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito pleno de desenvolvimento de outro membro da família, podendo ser cometida fora ou dentro de casa, por membro de família, incluindo pessoas também que passam a assumir essa função parental, ainda que sem laços de consanguinidade em relação de poder a outra. A violência doméstica distingue-se da violência intrafamiliar por incluir outros membros do grupo, sem função parental, que convivam no mesmo espaço doméstico. Isso pode ser incluído empregados, empregadas, pessoas que convivem esporadicamente, alguns agregados. Segundo pesquisas mundiais, a violência intrafamiliar representa quase um ano perdido de vida saudável entre mulheres de 15 a 45 anos e ocupa um peso similar à tuberculose, à AIDS e aos diversos tipos de câncer e enfermidades cardiovasculares. A violência intrafamiliar, ela toma forma de maus tratos físicos, psicológicos, sexuais, econômicos e também patrimoniais, causando muitas perdas de saúde, como foram mencionadas. Perceber e registrar essas violências vem sendo um grande desafio para os profissionais de todas as áreas, pois as pessoas convivem, às vezes, percebem, mas ficam inertes por se sentirem ameaçadas, por não quererem intervir, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para crianças, mulheres, idosos, porque a gente pode estar salvando a vida deles. Então, por isso, temos que denunciar, sim, qualquer tipo de violência, a qualquer tipo de pessoa, né? Antes da pandemia, os professores, quando eles percebiam que alguma coisa não estava indo bem com a criança, eles já acionavam o conselho tutelar. Quando as escolas e as creches foram fechadas, a gente teve alteração, né, nessa situação. Então, as queixas passaram a ser feitas pelos vizinhos, às vezes por pessoas da família, mas até que o denunciante percebesse o que estava ocorrendo, muitas vezes, infelizmente, o abuso já tinha sido cometido e rotineiramente, né? Segundo estatísticas, então, a mortalidade por causas externas, acidentes e violências tem sido o recorde de índices, né? Crianças de 0 a 9 meses, a agressão física, as violências, aparecem como a 4ª causa de mortalidade infantil, sendo que os adolescentes de 10 a 19 anos, as violências representam 52,9%. Essas são as principais causas de óbitos nessa faixa etária. Então, esse perfil se repete entre os adolescentes e os óbitos são registrados por conta das violências, né? Então, depois que eu me deparei com esses dados, eu fiquei me perguntando por que ocorre tanta violência com criança e adolescente e são encobertas. Muitas vezes dentro dos lares estão sendo cometidas algum tipo de violência e os pais passam a mão, ficam inertes,
muitas vezes por medo de denunciar casos de violência, principalmente por ser realizadas pelas pessoas que deveriam cuidar e proteger as nossas crianças e adolescentes, né? Tais como os pais, familiares, amigos, conhecidos, cuidadores, a polícia e outras investidas em algum poder na comunidade. Ainda, a gente vê casos de mulheres que elas mesmas têm esse sentimento de vergonha de como vai ser a aceitação social por ela estar sendo vítima de violência, pelas suas crianças, adolescentes estarem passando por enfrentando algum tipo de violência, né? Então, e muitas vezes, crianças e adolescentes, os pais utilizam a violência como forma de justificar a educação. Então, essas violências às vezes são manifestadas como castigo físico, humilhação, intimidação, assédio sexual, especialmente quando não produzem algum dano físico visível e duradouro, porque às vezes, infelizmente, não aparece dano visível a essas crianças, adolescentes e até mesmo as mulheres, né? A violência se torna visível quando os serviços de escuta, o Disque Denúncia, a delegacia, serviço de saúde, de assistência social, escolas, conselhos e a própria comunidade se fazem presente. Infelizmente, às vezes, a gente vê em muitos casos o despreparo para o acolhimento e o atendimento dessas pessoas, crianças, adolescentes, mulheres e, infelizmente, até os idosos têm passado por isso. Então, é um trabalho que esses casos exigem o trabalho de uma multi-equipe, né? Multitarefas. Então, a gente se pergunta também que consequência a violência vai trazer para a vida dessas crianças e adolescentes. A violência, infelizmente, vai gerar grandes problemas sociais, emocionais, abalos psicológicos e cognitivos durante toda a vida dessa criança, adolescente, podendo até apresentar alguns comportamentos prejudiciais à sua saúde. Em geral, essa manifestação por meio de abuso de substâncias tipo álcool, drogas, iniciação precoce à atividade sexual, tornando essas vítimas vulneráveis a uma gravidez, a uma exploração sexual e até mesmo a prostituição. Os problemas de saúde mental e social relacionados à violência de crianças e adolescentes podem gerar consequências como também ansiedade, transtornos depressivos, alucinações, baixo desempenho na escola, alteração cognitiva, né, de memória, comportamento agressivo, violento e até mesmo, infelizmente, muitas tentam o suicídio, né? A exploração precoce dessas crianças e adolescentes à violência pode estar relacionada com o comprometimento do seu desenvolvimento físico e mental, além de enfermidades em etapas posteriores da vida, como algumas doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, aborto espontâneo, entre outros. Então, o impacto da violência contra as mulheres sobre as crianças crescem, às vezes, em famílias que o parceiro da mãe agride. Então, pode vir a sofrer uma série de distúrbios emocionais, comportamentais, que podem estar associados a essa violência e além de muitas vezes os meninos que são abusados na fase adulta, eles reproduzem infelizmente esse comportamento. Então é uma lástima, né? No início desse mês teve aqui na RBS TV do Rio Grande do Sul uma série
que noticiou a semana inteira sobre a violência infantil e trouxe dados assim exorbitantes, sendo que a pesquisa foi feita de 2015 a 2020, onde estão sendo registradas em média de 1.500 denúncias de violências físicas e psicológicas. Então, nas crianças, isso é um número muito alto. Então, a gente tem notícia que 1 em cada 3 crianças no Brasil, é abusada sexualmente até os 18 anos de idade, sendo que a maioria dos abusadores são parentes próximos, que convivem diariamente com essas vítimas, sendo meninos ou meninas, né? Então, não podemos fechar os olhos diante dessa realidade tão triste. Durante a pandemia, a gente vem lutando, né, contra esse tipo de situação. Aqui no escritório, a gente teve vários tipos de casos, né, infelizmente, de violência doméstica. Tive casos que eu tive que acompanhar a mulher, né, minha cliente, para que fosse registrada a ocorrência no órgão competente, porque além de todo o constrangimento para a mulher, ela ainda muitas vezes é ridicularizada na delegacia de polícia. Então, isso é muito triste, né? E quanto ao abuso sexual, há uma preocupação crescente e tem chamado muita atenção, né, para as autoridades do Brasil e do mundo, porque, além disso, ele infelizmente, vem acompanhado com violência física, pornografia, pedofilia, bullying e tantas outras coisas sombrias que não gostamos sequer de pensar, né? Porque, geralmente, a criança, quando está sendo abusada, ela é ameaçada, ela é coagida a não contar. Se contar, vai apanhar, vai ficar de castigo, enfim. Então, é uma lástima, né, para nossas crianças e adolescentes. Então, na maioria dos casos, como eu comentei, as vítimas de violência são geralmente estão com pessoas no seu círculo de convivência, por isso são através de pessoas que as crianças confiam, né? Então, isso não justificando o aumento de ocorrência de abuso infantil durante o isolamento social que foi imposto pela pandemia, né? Então, nessas circunstâncias, os agressores permaneceram dentro de casa em turno integral com a criança. Então, é um absurdo, né? E, conforme os dados do Ministério da Saúde, eles nos mostram que 37% dos casos de abuso sexual infantil, o criminoso é da família. E em 81,6% das situações são homens. A violência sexual é velada e, por medo, vergonha, tabus, muitas crianças nem conseguem compreender que são vítimas de um crime, né? Então, vale reforçar que o abusador justamente costuma ter a sua confiança. Então, diante de todos esses dados altos, a gente não pode ficar inerte, né? Nós, como operadores de direito, temos como missão e responsabilidade zelarmos por qualquer tipo de vítima, né? Então, é importante a gente promover uma educação que envolva uma mudança de cultura, não só contra a agressão contra mulheres, mas no âmbito familiar, né, para sair desse seio doméstico e ser discutido muito além das nossas escolas, né? Porque o abuso de qualquer espécie, ele vai causar, sim, danos, traumas ao emocional e, além de todos os transtornos decorrentes e todo o estresse gerados com a situação, né, pós-traumático. Então,
É importante, quando a gente se deparar com qualquer tipo de suspeita, a gente não hesitar em denunciar, em mostrar caminhos, né, para que a gente possa utilizar o Disque 100, esse serviço, que seja disseminado dessas informações, desse grupo de vulneráveis, dessas denúncias, né, para que isso cesse. Então, acione, denuncie, vá até a delegacia especializada da criança e adolescente e também o Conselho Tutelar. Né? Agradeço, então, pelo convite ao meu querido amigo, Dr. Dárcio, minha imensa gratidão por fazer parte desse time, dessa fábrica de amigos, que eu sou imensamente feliz por fazer parte. Gratidão, doutora Vanessa, por fazer parte, pelo convite. Me coloco à disposição. Muito obrigada, doutora Débora. Tivemos o prazer de nos conhecer, inclusive, né, antes, numa live que fizemos, participamos juntas. É uma honra ter a doutora aqui no nosso webinário. Um tema muito atual. A pandemia veio e colocou mais mulheres dentro de casa junto com os seus agressores, mais crianças, jovens e idosos presos por mais tempo com seus agressores. 2020 foi um ano onde o aumento da violência foi discrepante, foi fora do normal. Já existia, com toda certeza, mas o fato da pessoa trabalhar fora, ter uma rotina fora do lar, a violência, entre aspas, era um pouco menor. Mas com a pandemia ela se agravou de tal forma, e como a doutora mesmo colocou aqui, não dava para denunciar. O Conselho Tutelar, ele denuncia até certo ponto, né? E em outras situações ele acaba sendo omisso. É o mesmo caso da guarda. Onde o Conselho Tutelar tem que atuar, ele não atua. Aí a gente pergunta, mas para que o Conselho Tutelar, que tá vendo a criança ser violentada? Não, mas ela tá no seio da mãe, tá perfeito. Mas por que você vai tirar aquela criança daquele lar que ela tá, que seja um vizinho, uma amiga, 6, 7, 8, 10 anos, 2 anos, para voltar para a mãe se ela já está estabilizada? Então, a gente tem aí várias colocações, várias mudanças para serem solicitadas junto ao judiciário. Parabéns pela palestra, tema maravilhoso, super atual, e a gente agradece muito a sua participação.